Meu nome é Kleber Barros, para você aqui, Carmelino Bernardo de Oliveira, um dos pioneiros da cidade de Jalpaci, um homem que sabe muita história. Hoje a gente vai passar aqui proseando, contando as histórias de Jalpaci, da região aqui de Jalpaci, é uma história muito bonita. Eu gosto muito de conversar com pessoas que viveu a história, né, acompanhou toda a evolução das cidades, essas cidades aproximadamente. É importante nós guardarmos essas histórias para as futuras gerações. O tio Carmelino é um parente nosso, é meu tio. Com maior satisfação e alegria eu recebê-lo aqui na minha casa para essa entrevista. Esse quadro que eu vou abrir aqui no meu canal para contar histórias da nossa região, para a gente guardar essas histórias, isso é muito importante. O tio Carmelino nasceu aqui na região, ali nos Poções, é um distrito aqui de Jalpaci, mas na época era distrito de Iporá, e sempre viveu aqui. Hoje ele é aposentado, foi auditor fiscal durante mais de 40 anos, né, dedicou a vida pública a servir o estado de Goiás. Isso é muito, muito importante. Então ele tem muita história bacana. Fica aí até o final desse vídeo, vocês vão gostar demais dessas histórias. É um homem culto, inteligente, que sabe muita história aqui. Tio Carmelino, queria que o senhor apresentasse aí para o povo, falasse um pouquinho daquilo que eu falei aqui, da história, né, daquilo que você viveu ainda, as lembranças que você tem, né, da fundação aqui de Jalpaci, que o senhor viveu muito isso aqui, o senhor acompanhou passo a passo, né, as histórias do garimpo. Aqui foi uma região de muito garimpo, e ele vai falar bastante aqui para nós. Com o senhor. Vou começar pelo o início da cidade aqui da região, que aqui tudo era de Iporá. E o fundador de Iporá, que é Israel de Amorim, perdeu uma eleição para Manuel Antônio da Silva, e naquela época era só 7 vereadores, mas do lado de Israel de Amorim ele fez a Câmara, fez 4 vereadores. E os 4 vereadores que ele fez, que foi eleito, foi nos distritos. Na época, os distritos daqui era Monchão do Vaz, Pacu, Aropi e Amorinópolis. E com ele ter perdido a eleição, mas fez a Câmara, a maioria na Câmara, e na época o governador era muito amigo dele, que era Pedro Ludovico Teixeira, municipar os distritos. E para homenagear Israel de Amorim, no Monchão do Vaz puseram Israelândia. E o Aropi, que é o contrário de Iporá, puseram Diorama, por causa que Israel de Amorim, e Amorinópolis pôs o Campo Limpo, pôs Amorinópolis por homenagem a ele. E o Pacu, que hoje é o Jalpaci, eles queriam pôr Orgolândia. Aí o fundador, que era vereador, Geraldo de Oliveira, não aceitou o nome de Orgolândia. O porquê Orgolândia? Porque a esposa do Israel chamava Olga. Aí ele foi pôs Jalpaci, porque aqui é banhado pelo Rio Claro e tem os pontos estratégicos perto da cidade. É o Poço do Jaú, Travessão do Pacu e o do Cipó. Ele pegou Jaú, o Pá de Pacu e o Si de Cipó, deu o nome de Jalpaci. Isso tem 56 anos. 56 anos. Só para lembrar, o Poço de Jaú, o rio aqui, Jalpaci, é banhado pelo rio
Claro, é um dos rios aqui da nossa região. Então tem esse poço ali que a população, na época, né, colocou o nome de Jaú. Não, de Poço do Jaú, né? Então é muito interessante. Ele falou aqui outra coisa, é muito interessante, o seguinte, porque Iporá é um polo. Aqui Iporá tem mais ou menos 45 quilômetros daqui, então lá era um polo. E toda essa região aqui era tudo município de Iporá. Foi depois desse acontecido, dessa história que ele falou, é que hoje separou, né, municipou as cidades. Então essas cidades que ele citou, Diorama, Amorinópolis, né? Amorinópolis também, Arianópolis, Jaupaci, Israelândia. Então tudo era município de Iporá e depois essas cidades emancipou e teve a sua própria gestão. Pode continuar, Tico. Então, os fundadores em cada cidade, a Israelândia, o vereador que foi eleito lá era Benedito Marques Guimarães. E o Aropi, Arthur Barros. E a Morinópolis, Valdemar Barbosa. E Jaupaci, Geraldo de Oliveira. Então eram os vereadores na época e se tornaram o fundador dessa cidade. E como aqui nós temos o Montes Claros, que era município de Diorama, aí municiparam Montes Claros desligando uma parte do município de Diorama, que era o maior município que tinha aqui na região, era o município de Diorama. Certo. E eu sempre convivi aqui na região, e em Jaupaci, morei uns anos em Goiânia, e por causa do meu serviço, e foi só aposentar, voltei de novo para Jaupaci e aqui estou. E não tenho intenção mais de sair daqui, não. Tá certo. Isso é muito bom, né, tio? O senhor viveu, tem muita história para contar. E nessa época, que chamava Monchão do Vaz, aqui era uma região de garimpo, vinha muitas pessoas. O senhor ouviu muitas histórias aqui, né, de garimpo, pedras. Teve. O Pacu e o Monchão do Vaz foi através do garimpo. Agora, Diorama e a Morinópolis foi através da pecuária. Foi através da pecuária. Inclusive, ele foi casado, ele é casado até hoje, é casado até hoje com a filha do fundador dessa cidade, Geraldo de Oliveira, foi prefeito aqui por 4 mandatos, né? 3 mandatos. Né? No último mandato dele, que ele ganhou, ele assumiu, mas ele, infelizmente, veio a falecer no exercício do mandato dele, não cumpriu aí os 4 mandatos, era para ser 4 mandatos, né? Então, realmente, ele fez um excelente trabalho aqui em Jaupaci, a família é bem tradicional aqui de Jaupaci, tem muita história de Jaupaci, então Jaupaci liga a família Oliveira, isso é muito importante. E o tio Carmelino fez parte dessa história e faz parte até hoje, está falando aqui para nós aí dessa história maravilhosa que nós temos que registrar e guardar aqui. Pode continuar, tio Carmelino. Não tem muito a declarar, porque nós aqui da região, que somos mais descendentes de Minas Gerais, que meu avô veio, tanto materno como paterno, todos vieram de Minas. E o da minha mãe é de Monte Alegre, o do meu pai é de Dores de Indaiá. Certo. Então, as descendências nossas são mais mineiros do que goiano. É um goiano mineiro goiano, né? Realmente goiano. A gente tem uma ligação muito forte. As pessoas... outro dia eu estava conversando com o senhor, e ele falou o seguinte, que
que Minas Gerais está no coração dos goianos, os goianos estão no coração de Minas Gerais, e é verdade, a gente tem uma ligação muito forte com Minas. Quero mandar um abraço aqui para o povo de Minas. Nós temos uma audiência muito boa em Minas Gerais, é muito parecido a cultura goiana com a cultura mineira, né? É muito bom isso. Tio Carmelino, muita coisa mudou de lá para cá, né? Da história, Isso. ali na região dos Poções, ali para cá, muita coisa mudou. Eu fui criado na minha infância sem conhecer energia elétrica, sem estrada, era O senhor era na época do carro de boi? Era do carro de boi, e o transporte mais longe era a cavalo. E hoje nós temos rodovias, temos energia elétrica, temos internet, que nós nunca pensava que ia ter isso por aqui. Como a história mudou, como as coisas melhoraram, né? Isso é muito bom na nossa vida. A gente vê hoje as fazendas, hoje a gente está aqui na fazenda, olha assim, as vistas que a gente tem, né, o conforto que a gente tem hoje. Então, as coisas melhoraram muito. Eu sei que a vida naquela época era muito difícil, as pessoas moravam em casa de pau a pique, né? Cozinhavam no fogão a lenha mesmo. Quando nasci, a casa do meu pai era de pau a pique. De pau a pique. E coberta de palha. De palha, de coqueiro. De coqueiro. E lavava vasilha, pegava água no corvo ainda, né? Era. Quando a senhora casou, quando o senhor casou, o senhor foi morar na cidade ou o senhor... Não, foi morar na fazenda, inclusive lá na Fazenda Poções. Na Fazenda Poções. Mas morei pouco tempo, porque eu adoeci, fui tratar, quando vim já vim para Jaú-Paci. Isso foi no ano de 72, que eu casei em 71, e nunca mais saí daqui de Jaú-Paci, não. Então o senhor casou, morou nos Poções, depois o senhor veio para a cidade de Jaú-Paci, teve os filhos aqui em Jaú-Paci. Tudo em Jaú-Paci. E a família foi criada aqui. Foi. Depois o senhor passou um tempo em Goiânia. Eu morei 16 anos em Goiânia, porque eu era funcionário público, e entrou um prefeito adversário e me transferiu. Eu daqui, eu tive que ir, fiquei lá até aposentar. Mas sempre com essa ligação muito forte, né? Nunca deixei a ligação minha com Jaú-Paci, sempre estava aqui. E a minha família também é daqui. Isso é muito bom. E as histórias, assim, que o senhor já ouviu aqui, que ficou marcada na sua memória, história ou de infância, ou de amigos que... A história tem muitos para contar. Uma coisa que tinha aqui, hoje não está tendo mais, é as folias de reis, quando era a época das folias, era aquelas festanças, nós ia para as festas, e lá festava, terminava e já ficava esperando o outro ano para poder fazer a festa. Olha, e, inclusive meu pai era analfabeto, mas ele gostava muito de folia e até compor moda para cantar nas festas. Ele compôs, mais um cunhado dele, que chamava Jovil, compôs que até tinha um fazendeiro aqui que tinha uma onça comendo gado dele. E chegou nas histórias boas, viu, gente? E ele arrumava, punha cachorro e a onça matava, punha caçador para matar ela, não tinha coragem de chegar. Aí eles arrumaram uns caçadores e mataram essa onça. E meu pai e Marro Jovil fizeram uma moda de catira. E
Eu não vou falar ela cantado porque eu sou ruim de voz. Mas perto do meu pai falecer, ele perdeu o juízo e então nós ia para Iporá e eles ficavam procurando que lugar é esse, que lugar é aquele. E tinha o Córrego da Laje, tem o Córrego da Laje entre Israelândia e Iporá. Ele procurava aquele lugar, a gente falava que era o Córrego da Laje, ele começava a cantar a moda. A moda era a seguinte: vou contar que sucedeu no beira do Córrego da Laje. Avelino falou chegar no bicho bobagem. Era 4 caçador que caçava só por luxo. Avelino e Mané Paulo, Pedro mais o Tiburcio. E ele lembrava da moda. Eles saíam cantando. A onça pegou Mané Paulo, eu não sei qual é a maneira. Avelino e gritou logo por Nossa Senhora. Levou a espingarda no bicho, o tiro saiu na hora. Mané Paula falou e eu sei que não morro agora. Olha que legal, que bacana. São isso que nós temos que guardar, gente. Aconteceu uma tragédia, eu não sei como é que é. Avelino saiu correndo e caiu no Taimbé. De tão tocado que foi, até destroncou o pé. Então, isso é o passado nosso. E sempre eles punham eles para cantar essa moda e não gravaram ela, mas nas festas de catira, eles sempre cantavam ela. Olha para você ver que história bacana. Isso, graças a Deus, que nós vamos registrar isso aqui e ficar guardado. Ele falou aqui nas Folias de Reis, eu ainda peguei uma pequena parte disso aí, dos bailes de sanfona, né, tio? Fala um pouquinho aí pro povo como que era as festas na roça. E o povo hoje, a juventude hoje não viveu isso, né? E tem muitas pessoas que gostam de ouvir essas histórias. Era a sanfona. Viola até quase não tinha, era sanfona e violão e pandeiro. E a noite toda? Vai a noite inteira, o sanfoneiro. Que inclusive nós temos aqui em Israelândia o Iraci Veloso, que é até um dos parentes do que me ajudou a matar a onça. Matador de onça. É tocador de sanfona. Que esses 4 homens que eu falei da moda, o Avelino era de uma família de Moraes, que é tradicional aqui. O Mané Paula é uma família de Paula que tem aqui no Jaú-Paci. É o avô, que é a família de Benedito Paula, do Antenor. O Mané Paula é pai do Antenor. O Tiburcio era irmão do Avelino. E o Pedro é de uma família de Veloso, que inclusive eu tenho uma nora que é desses Veloso. Desses Veloso. Então era família tradicional aqui. Ainda tem essas famílias aqui. Eles já faleceram, mas tem muitos parentes, deixaram a parentagem tudo aqui e nunca saíram daqui, não. Ficaram todos na região. Eu me lembro que eu fui numa festa de sanfona, um baile de sanfona, né? E tinha uma barraca lá, o pessoal fez a barraca. E, rapaz, o pessoal dançando, ia ali a noite inteira dançando. E o poeirão subia assim, que o trem era uma terra vermelha. E o poeirão subia assim, tampava as pessoas. Eu me lembro disso, porque a poeira fez com que eu lembrasse disso aí. Até eu guardei na minha memória essa ocasião dessa festa. E era muito bom, porque reunia, era um lugar de encontro, né? E as pessoas da fazenda, moravam aqui na fazenda. Naquela época, não tinha muitas condições, condução, né, para as pessoas. Ia de cavalo, ia de carro de boi, ia de a pé. Então reunia, as pessoas andavam muitos quilômetros para vir numa festa dessa de sanfona, e ali reunia todo mundo. Muitas vezes eram 2, 3 dias de festa, né, tia Carmelina, numa entrega de folia.
matava porco, vaca, bois, e a festa era muito bom. Isso, eu peguei um pouquinho ainda dessa história, vivi um pouquinho dessa história, e eu tenho saudade, eu te confesso que eu tenho saudade, que as pessoas, eram as pessoas simples, mas umas pessoas realmente verdadeiras, né? A gente ouvia muitos casos, muitas histórias, igual essa que o Carmelino está falando aqui hoje, é excepcional. Por isso que a gente tem que gravar mesmo, para as futuras gerações entender como que foi a nossa história. E a história dos garimpos, vinha muitas pessoas de fora para cá com esperança, aquela esperança de ficar rico, de bamburrar, que as pessoas falam aqui, né? Inclusive pegava diamante, dele esbanjava, fazia ruaça, o dinheiro que a pessoa não era bem culta, não tinha, pensava que aquilo não acabava e às vezes gastou, mas ainda teve várias pessoas aí que ainda tem muitos bens tirados do garimpo. Do garimpo. Então realmente o garimpo mudou a vida de muitas pessoas, né? Inclusive do meu sogro, o Zé Pernambuco, o que foi tirado de garimpo. Tinha um tal Gervásio que ficou rico, e já faleceu, e um tal de Vilmazão também pegou muito dinheiro, mas deixou acabar tudo em nada. Acabou tudo. Acabou. Ah, rapaz. E também tem uma família muito tradicional aqui na região, a família dos Rocha, né? A família do Rocha até são meus parentes, mas eles nunca foram envolver com garimpo, não. O titular dele, que é Joaquim José da Rocha, que era irmão da minha avó, esse tinha 14 filhos e deu 500 alqueiros para cada filho. Você vê o que é 7.000 alqueiros, que o município do Jaú-Paci tem 11.300 alqueiros. Então, na verdade, 65% do município era da família Rocha. A fazenda dele não era toda no município de Jaú-Paci, não. Pegava município de Diorama também, uma partezinha de Iporá. E pegava Montes Claros também, não? Não, né? Não. A fazenda, 7.000 alqueiros de terra. Alqueirão, é muita terra, é muita terra. Ele deixou 500 alqueiros para cada filho. E os Rocha ainda é forte aqui na região? Não, eles foram fortes, mas foi outros também que ganharam de graça e não deram valor. A maioria deles estão vivendo, deram muito prejuízo para os outros, não estão vivendo de ajudas. Uns conseguiu prosperar mais, outros acabou com aquilo que ganhou, né? A família teve grandes influências. Prosperar mesmo foi só 5 pessoas dessa família toda. Os outros não conseguiu prosperar, não conseguiu dar continuidade àquilo que ganhou. Alguns segurou alguma pouca coisa, mas não renderam nada, foi diminuir. Olha para você ver, né, gente? A gestão é muito importante para a gente. Carmelino, essas histórias raízes, né, que aconteceu aqui no município, eu sei que tem muitas histórias. Quando eu tenho prazer, tem tempo e a gente encontra para falar, para conversar, ele conta muitas histórias que aconteceu aqui na região de Jaú-Paci, porque ele viveu essas histórias aqui, ele acompanhou a evolução, né, da cidade de Jaú-Paci. É uma cidade pequena ainda, mas com potencial, tem um potencial de crescimento. As cidades hoje é uma cidade bonita, né, a gestão, os gestores fez um excelente trabalho e vem fazendo um excelente trabalho. Isso é muito importante para nossas cidades. E as gerações, essas futuras gerações que nasceu mesmo aqui na nossa região, aqui na cidade de Jaú-Paci, eles precisam conhecer essas histórias, porque a gente não vive sem o passado, né? E o passado ajuda muitas vezes a gente a projetar o futuro. São essas histórias assim que nos comove. Eu gosto demais de ouvir.
Eu gosto de conversar muito com as pessoas, com os pioneiros das cidades. Eu gosto de ouvir histórias assim, a história de onça, igual o do pai dele, fez a música. Isso fica marcado, né, tio Carmelino? E os seus irmãos, a sua família, tem uma parte aqui no Poção ainda, né? Nos Poções. Só tenho uma irmã nos Poções. Nós era 7 irmãos, já faleceu 4. Uma mora em São Paulo, e eu aqui no Jaú-Paci e outra nos Poções. E outra nos Poções. De vez em quando vocês reúnem? Agora nós combinamos cada ano fazer o aniversário de um. Esse ano eu sou responsável pelo aniversário em 2025, que é agora mês de abril. Nós vamos comemorar o aniversário meu e o ano que vem nessa irmã que mora nos Poções. E aí vamos voltando para outros. Para outros. 77 anos, né? Olha, vai ser uma festão, né? Se o senhor autorizar, nós podemos gravar essa festa, hein? Registrar essa festa lá, hein? É um prazer. Pode ir lá, pode ir lá. Isso vai ser muito bom, vai ser... É 13 de abril. Nós vamos registrar essa festa lá para vocês, gente. Uma coisa que ocorreu comigo e a Valdenice, quando nós namorávamos, nós ia para os pagodes, e eu punha ela na garupa de um burro. E o meio de transporte era o burro. E ia para as festas. O senhor chegava lá para buscar em casa de burro. Na casa dela de burro. Ia de burro. E ela montava na garupa e eu ia alisando ela até chegar. Olha para você ver, gente. Hoje a gente vai buscar de carro. Né? Antigamente era de burro ou de cavalo. Você chegava, parava na porta, pegava na mão da moça e colocava ela na garupa do cavalo. E aí vocês iam conversando ali, era bom. Rapaz, olha pra você ver. Era, tia. Ela tá ali falando que era muito bom essa história. E aí vocês iam pra festa, dançavam a noite toda. E os pais naquela época não era muito rígido, não? Os pais das moças? Alguns eram, outros não. Não era tão brabo, não? Tem um velho ditado que relembrar o passado é sofrer 2 vezes, mas não, eu tenho passado que eu relembro ele, eu tenho saudade. Não, tem coisas boas. Eu falo nas minhas palestras o seguinte: o passado que te traz boas lembranças, você guarda, mas aquele passado que te traz más lembranças, você esquece ele, porque ele te atrapalha você projetar o seu futuro, crescer, né, o seu crescimento. Mas essas histórias assim é muito, muito bacana. E ali você dançava a noite toda, depois passava lá, deixava ela na casa dela de novo e seguia para frente. Não, voltava lá pro meu pai, nós ia para lá, aqui no Jaú-Paci, eu vinha, sortava o burro no pasto e nós ficava pagodeando aí dentro da corrotela. Era mesmo, ficava aí 2, 3 dias aí. É isso. Festando, depois voltar lá para os Poções, porque daqui nos Poções dá mais ou menos uns 10 quilômetros? 30 quilômetros, ixi, é longe, hein? 30 quilômetros. E de cavalo gasta o quê? Um dia inteiro? Faz o dia. Faz o dia, né? Então era um dia para ir, um dia... Naquela época não tinha estrada ainda, né? Não. Era nos trieiros. Era, a estradinha. Eu lembro... Não tinha ponte nos córregos, era passando no Dival. Eu lembro que meu avô, eu... ainda pequeno, conversava muito com ele, ele contava uma história seguinte: ele morou aqui na Bacilândia muitos anos e na época das enchentes, naquela época chovia muito, ele demorava 3 meses para ir em Goiânia e voltar de carro de boi. 3 meses, porque não tinha estrada, ia pelos trieiros, às vezes você chegava no lugar, o córrego enchia e naquela época chovia muito, você ficava 2, 3 dias esperando só pro córrego baixar para vocês passar. O senhor viveu isso também, né, tio Carmelino? Eu mesmo não, mas meu pai ia buscar sal de cargueiro em Goiás Velho. Era 3 dias para ir e 3 para voltar. E ficava um dia, 2 dias na cidade, então era mais de semana para ir. Mais de semanas para ir lá e voltar. E aí...
acontecia muita coisa no caminho, as pessoas têm, por isso que nesses caminhos aconteceu muita coisa, havia muita onça, naquela época realmente tinha muita onça, muitas histórias, né, que passava, isso é muito gratificante. Na época dos compadres, o senhor também viveu essa época, na época dos compadres, né? Vivi, ixi. Até hoje eu tenho compadre aí esparramado. Conta um pouquinho a história dos compadres. Os compadres batizavam os filhos e tinha um laço mesmo? Seu filho nascia, sempre ia na cidade para batizar, levava uns para batizar e se tornava compadre. E ali tinha um laço entre eles. Aí criava que diz que o padrinho era o segundo pai. Certo. Em falta do pai, o padrinho era responsável. E eu, inclusive, tenho as pessoas afilhadas que ia casar, chamava a gente para ser paranífico e o paranífico se tornava sendo padrinho. Também. E eu até brinco muito que aqui em Jaú-Paci tem 2 mulheres que foi paranífica minha. Do meu casamento, eu falo que elas são minha madrinha. E acaba criando um vínculo, um respeito ali, né? E aí, era da época. Hoje até já acabou esse negócio de compadre, de comadre. Quase não vê mais as pessoas falando isso, mas na época dos compadres isso valia muito, né? Tinha uma consideração danada. Um respeito muito grande, né? A tradição familiar era muito forte. Agora, mês de maio, eu e o Marraval Denise vamos fazer 54 anos de casado. 54 anos de casado, hein, tia? 54 anos, rapaz. Isso é bom vocês falarem de experiência, assim, qual que é a fórmula para viver essa vida conjugal tão E o segredo da pessoa ficar de idade é não morrer novo, né? Esse é o primeiro passo, né? É ficar para a velhice. E ficar junto 54 anos, isso realmente é muito gratificante, né? Parabéns para vocês. Acho que aqui em Jaú-Paci, nós é o único que tem esse tempo de casa. 54 anos. De casa. E que vai chegar aos 60, né, tia? Que vai chegar aos 70, se Deus quiser. Viver isso aí é muito importante, isso é muito bom. Estou feliz por vocês, né? A família bonita, família crescida, né? Uma família hoje todos encaminhados na vida. Isso é muito gratificante, isso é muito gratificante para os pais. E a família dando continuidade nas gerações, né? Na história da família Oliveira, na família do senhor. Mas fico muito feliz por vocês. E da qual você também faz parte dela. Agora eu faço parte. Agora eu casei com a sobrinha de Chico Carmelino, também faço parte da família Oliveira, família tradicional aqui. Do fundador. Do fundador de Jaú-Paci. Isso é maravilhoso. Amo essa família e a gente se conhece, tem muita coisa para me conhecer ainda da família, né? Mas histórias assim que faz a gente conhecer melhor. Chico Carmelino, quero te agradecer aqui por essa vinda aqui, essa entrevista, né? O senhor falou sobre o conhecimento que o senhor tem, né? Foi um homem que realmente fez parte dessa história e ajudou o desenvolvimento de Jaú-Paci, né? Antes de terminar aqui, finalizar, ele foi uma das pessoas que trabalhou aqui na pedreira também, né, João? Né, Chico? Que a nossa região aqui é uma região que tem muita pedra de granito, é um mármore vermelho, né? Não, granito. É um granito? É uma pedra mais dura. E aonde tinha... É um granito vermelho, aonde tinha ele era... no estado de São Paulo, Capão Bonito, mas era pouco, acabou. Agora veio aqui nessas partes de serra, tem muitas pedras de granito, que quando é aquelas pedras soltas, o nome dela se chama matacão. E quando é laje, é maciço. É maciço. E ela dá um acabamento vermelho, né? Dá um lustro bonito e é vermelho. E
E eu fui um dos primeiros a tirar granito aqui por causa do Bariano Hortêncio, que foi o que pôs o primeiro tiar para serrar ele. E nós se tornou conhecido e ele pediu para me ajudar ele e eu trabalhei vários anos ajudando nessa região. Tirar granito. Mas hoje eu já estou velho, fraco, não dou conta de mexer com isso mais. Mas continua aí, né, o pessoal lá. Não, isso aqui não acaba mais não. Parece que tem matéria-prima aqui, pessoal, para trabalhar mais de 500 anos, né? Tem. Tem muita pedra. Aqui no município de Jaupaci tem bastante. Município Fazenda Nova tem, Piranhas. Todo lado aqui tem. Essa pedra. E a maioria dela é a vermelha. É a vermelha. Ela é uma pedra bem... Ela é bem bonita. É um dos granitos mais duros que tem. E é rara a pedra, né? É uma pedra muito boa. Exporta essa pedra. Só tem aqui na região, né? E essa pedra ela exporta muito para a Europa. É uma pedra realmente diferenciada. A nossa região aqui tem. Pois é, então quero agradecer aqui vocês, né, que ficou aqui ouvindo essa entrevista até o final. Lembrando vocês, dá um like aí no canal, compartilha esse vídeo. São histórias assim que realmente nos motiva a cada dia, né? Manda aí um abraço para a galera do YouTube, Tio Carmelino. Um prazer eu me gravar aqui e eu dar essa entrevista. E a hora que tiver oportunidade eu estou à disposição. E qualquer coisa que quiser saber da região, tiver interesse, eu estou à disposição para informar o que eu sei. Muito obrigado.